ele sendo o verbo, ele sendo a própria palavra criativa, o que ele fala passa a existir. Haja luz, luz veio. Ele não precisa trabalhar duro para fazer as coisas acontecerem. Meus irmãos, se vocês entendessem que quando vocês confessam a palavra de Deus com fé, tudo aquilo que vocês creem tem que passar a existir, porque é uma ordem. O Espírito Santo de Deus está esperando quando os filhos de Deus vão começar a confessar a palavra do verbo. Disse para vocês que o Espírito de Deus está pairando sobre as águas, e o verbo declara algo. O pensador, que é Deus, pensa, haja luz. O verbo declara luz. O Espírito Santo agarra as palavras e luz. O Espírito Santo está aqui hoje caminhando como intercessor nosso, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Será que até quando nós vamos fazer o Espírito Santo gemer por nós? Até quando? Até quando nós não iremos entender a habilidade e o poder que há na palavra de Deus para criar aquilo que nós esperamos? Até quando nós vamos estar trabalhando duro? Porque nós não conhecemos a palavra de Deus. E por não conhecer a palavra de Deus, nós não temos acesso ao poder de construir o nosso futuro. Porque o poder está na palavra. Palavra, semente. O poder está na semente. Palavra, semente. Água. Água, limpeza. Semente, edifica. Palavra, palavra, palavra. Então Jesus, o Criador, cospe naquela terra. E é interessante observar que na terra possui todos os nutrientes necessários. Nós somos feitos de terra. Água também é importante no nosso corpo, mas nós somos formados da terra, assim Adão foi feito. E o nosso corpo possui muitos elementos químicos, mas possui 21 elementos químicos de suma importância. E na terra também possui os mesmos 21 elementos químicos. Então Jesus cospe na terra o DNA criativo. A palavra de Deus é a única capaz de restaurar a sua situação. A palavra de Deus é a única capaz de trazer refrigério à sua agonia. Jesus se identifica com a terra, que é como o homem foi criado no princípio, porque o nosso Deus é um Deus de princípio. Quando ele fala para Bartimeu, veja, é porque no princípio o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E nada do que foi criado sem Ele. Então Jesus sempre vai vir no princípio. É por isso que para resolver algum problema, meu querido, você não pode resolver a aparência do problema. Você precisa ir no princípio, para saber onde é que aquele problema começou, para que você possa resolver e arrancar pela raiz. Jesus é um homem, Deus de princípios. Então nessa circunstância ele utiliza essa oportunidade para demonstrar o trabalho dele e como ele se identifica com a criação através desse fato. Igualzinho ele se identifica caminhando sobre as águas. Vocês se lembram disso? Caminhando sobre as águas com Pedro. E aí Pedro fala, deixa que eu vá até você. Jesus caminhando, por que não vem de barquinho? É interessante observar que na Bíblia só está falando uma vez que ele caminhou sobre as águas. Você já tentou caminhar sobre as águas aqui? Tenta, meu irmão. Vamos ver o que vai acontecer. Então, se você tem fé, não vai funcionar. Não vai funcionar. Jesus fez o que ele fez para demonstrar o potencial de um homem quando caminha sobre a palavra e mantém os seus olhos nele, que é o autor e consumador da fé. Então quando ele fala para Pedro, Pedro representa a igreja. Quando ele fala para a igreja, saia do seu local de conforto e passa a caminhar sobre a palavra, passa a caminhar sobre a minha água, que é a única capaz de te trazer refrigério, de te lavar, de te remir e de criar aquilo que você imagina. Eu posso caminhar sobre essa coisa? Você pode todas as coisas na minha palavra que te fortalece. Seja dificuldades,
seja tribulação, seja qualquer coisa, você pode, desde que você se sustente na palavra de Deus. Não se sustente no seu próprio conhecimento, não se sustente na força do seu braço, se sustente na magnitude de quem Deus é em você. Se concentre nisso, meus irmãos. Então, Jesus, vem à igreja, Pedro dá o primeiro passo, segurando o barco, e ele vê que está firme, o negócio está funcionando. Esse negócio de igreja está funcionando, esse negócio de reino de Deus funciona. Rapaz, olha, eu estou trabalhando aí, esse negócio funciona. Estou pagando minhas contas, rapaz, está funcionando esse negócio. Olha a enfermidade do meu corpo, saiu. Mas você não pode se consolar ou se confortar com uma situação de conforto simplesmente com o primeiro passo. Porque você tem que caminhar com fé em fé e glória em glória. Deus sempre te chama ao próximo nível. E o próximo nível da escala de Deus é o próximo passo. Porque a palavra diz assim que um justo caminha como? Pela fé. E diz assim que os passos do justo são ordenados que é a palavra de Deus. Então eu te chamo para caminhar na minha escala. O passo do justo é ordenado pelo Senhor. Não está falando literalmente de um passo na frente do outro. Está falando de uma escala dentro da dimensão do que Deus tem para você, mediante a palavra que Ele coloca dentro de você, a visão que Ele coloca dentro de você, o sonho que Ele coloca dentro de você. Mas é necessário você entender que sempre quando Deus te colocar no próximo nível, há um novo demônio, há um novo diabo, há uma nova influência tentando te derrubar. Jesus nunca disse que seria fácil, não profetizou tribulação, mas Ele avisou no mundo. Mas tente bom ânimo em quê? No original diz assim: bom ânimo na minha palavra, confie naquilo que eu já fiz. É por isso que ele completa o versículo, porque eu venci o mundo por você, por você. Então a igreja dá o primeiro passo. Rapaz, o negócio está funcionando mesmo. Mas está grudado ainda no estilo de vida antigo, está grudado ainda na conduta antiga, não consegue soltar aos maus hábitos antigos. Então Jesus fala: continua, mas não saca os seus olhos de mim, porque eu sou o único capaz de te manter sólido e de te manter em cima de algo que no natural não é possível. Eu sou o único capaz de te manter sobre isso aí, que para um homem não é possível. Ou seja, a minha palavra é a única capaz de fazer com que você prospere em época onde para os homens é impossível. A minha palavra é a única capaz de te sustentar dentro da cura divina que eu quero trazer para o seu corpo, mediante o que os médicos falaram. Não é possível, não tem jeito. A minha palavra é a única capaz. Mantenha os seus olhos em mim, mantenha os seus olhos em mim, mantenha os seus olhos em mim, porque eu contradigo toda palavra humana que vem de encontro à minha palavra. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então Pedro dá o segundo passo, mas eu ainda imagino Pedro com a mãozinha no barco. É difícil soltar, é complicado soltar, é complicado confiar no Senhor, principalmente pessoas que pensam que sabem tudo, pessoas que têm resposta para tudo. Então Jesus fala: vem, e ele olhando para Jesus, mas a mãozinha chega a vibrar. De repente ele solta, e ele vê que o negócio está firme, e aí ele dá mais um passo, e ele solta, mas as circunstâncias começam a gritar ao redor dele. Informações negativas chegam de um lado, visual negativo chega do outro lado, vento começa a soprar nas ideias dele e começa a trazer uma informação de que aquilo que ele está vivendo é apenas temporário, é apenas uma ilusão. Isso aí não, isso aí já deixa de funcionar. É porque você está muito animado. Não, isso aí já deixa de funcionar. E ele tira os olhos de Jesus, que é o autor e consumador da fé, que é a própria palavra,